RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Olá, eu sou Emílio de Castro, secretário-geral da Associação Novo Olhar. A associação existe há 2 anos e tem como principal objetivo promover a educação ambiental, sustentabilidade, reduzir a pobreza e o desemprego, apoiar jovens e mulheres, meio ambiente e cidadania, a paz e os direitos humanos. A associação apoia as crianças mais vulneráveis em termos dos materiais didáticos. Desenvolvemos campanhas de sensibilização, proteção e conservação do meio ambiente junto às escolas. Com o prêmio da CST+, gostaríamos de levar a cabo campanhas ambientais de reflorestação, a reciclagem e educação ecológica, envolvendo escolas, empresas e comunidades. Por isso, contamos contigo. Vote em nós enviando uma mensagem com a palavra olhar para o número 19101. Vamos passar rapidamente ao nosso segundo tema, que tem a ver também um pouco com a sociedade civil e também com os nossos aposentados e mais velhinhos, né, que reclamam maior apoio do governo e do Estado. Queixam-se sobretudo do valor que recebem neste momento, que não dá para cobrir as despesas que têm, e muitos deles ainda com filhos menores e não conseguem dar vazão àquilo que realmente são as despesas. Falam também na questão da saúde, que é precária, enquanto aposentados têm direito a uma consulta grátis no hospital, mas segundo os mesmos, depois dessas consultas não têm dinheiro para os medicamentos e tudo o resto. Por outro lado, o governo anuncia que só pode olhar para este problema depois de 2026. Como é que vocês viram esta preocupação dos nossos aposentados? Vou começar por ti, Jéssica Veiga. Como é que avalias esta situação? Em primeiro lugar, Brani, nós aqui neste painel, ainda na altura dividi o painel com o Liberato, nós aqui havíamos dito as nossas opiniões relativamente a esse aumento salarial feito pelo governo, aumento que, do meu ponto de vista, e na altura até no painel houve um consenso relativamente às nossas abordagens, era algo muito populista, que de uma certa forma não deveria ser enquadrado no momento atual e, sobretudo, num país que todos nós sabemos vive de mãos estendidas. Obviamente, o governo implementou o aumento salarial sem esse enquadramento dos pensionistas. Houve o aumento da função pública e os pensionistas, obviamente, também vivem, e vivem muitos deles em situação completamente dramáticas, e não houve esse enquadramento. E agora pergunto, o governo diz que 2026, a priori, haverá esse enquadramento. Mas haverá esse enquadramento baseando em que fundamentos, em que investimento, em que receita que o país pode vir a arrecadar? Nós vivemos de mãos estendidas e fizemos até analogia da própria situação financeira do Estado, em que vimos que aquilo que o Estado arrecada como receitas, que é na volta de 50 milhões, não chega até para pagar os ordenados, que é 60 milhões. Ou seja, o Estado tem que endividar para dar sustentabilidade financeira a esse aumento que o próprio Estado fez. E os pensionistas? Não passa, obviamente, estamos a 1 ano da eleição e o próprio governo adiar essa situação, sabemos que o país não tem condições, é verdade, para 2026,
é algo que demonstra irresponsabilidade governativa do próprio governo. Mas é preciso também dizer que deve-se pensar até numa forma de requalificar a própria segurança social santomense. Temos a plena consciência e o conhecimento que é uma legitimidade que a própria segurança social tem autonomia financeira. Essa autonomia é apenas supervisionada pelo Ministro do Trabalho, pelo Ministro da Tutela, não tem uma supervisão clara do próprio governo, do próprio primeiro-ministro. Há essa legitimidade, mas repara bem, nós há menos de um ano, esse caso veio à praça pública, de um desvio de mais de 4 bilhões de euros da conta da segurança social. Houve esse desvio, não houve responsabilidades políticas por parte do governo, não houve responsabilidades políticas, e notou-se a imagem até política dada pelo governo e pelos serviços da própria segurança social. A imagem que a mim me passou, a ilação que tiro disso tudo, é que estamos perante uma instituição rica que tem meio e que tem meios que pode muito bem dar respostas a essas reivindicações. Porque é inadmissível num país como São Tomé e Príncipe, uma instituição como segurança social, em que há um desvio de 4 milhões de euros, que não há responsabilidades políticas e que o próprio serviços age com uma naturalidade como se esse valor fosse irrisório, que não significava nada na contabilidade da própria segurança social. Jesse Vega, só para retificar, chamaram-me agora a atenção, não foi o governo que diz que vai rever o assunto em 2026, mas sim a segurança social que vai propor isso ao governo. Certo, a própria segurança social a rever esse assunto. E mesmo a própria segurança social a propor isso, eu acho, deveria ser o próprio governo, deve ser uma responsabilidade do governo, enquanto detentor do órgão executivo, enquanto poder executivo, a ter essas decisões, baseando, obviamente, no orçamento do próprio Estado, não a segurança social. Aí acho que se há essa indicação, é um erro da própria segurança social. E quando eu digo também nessa requalificação da própria segurança social, repara bem que há também há muitas responsabilidades que devem, em termos do próprio governo, devem ser atribuídas à própria segurança social, que essas responsabilidades não são atribuídas. Repara bem, nós estamos cá em Portugal, com o Liberato também, e nós aqui em Portugal vivemos com esse flagelo que são os doentes de junta médica. E maioria parte dos doentes de junta médicas são funcionários do Estado de São Tomé. Descontaram para a Segurança Social de São Tomé. Como é que, em termos do próprio governo, em termos do Poder Executivo e da própria Segurança Social, não há mecanismo para haver responsabilidade, sobretudo da Segurança Social, em contribuições, contribuições sobretudo para o pagamento dos passes desses doentes. Não é essa a responsabilidade da Segurança Social. Se foram funcionários do Estado, descontaram para o próprio Estado, deveria haver essa responsabilidade da própria Segurança Social. O próprio governo tem que ter noção disso. É uma responsabilidade da Segurança Social e deve ser atribuída. Relativamente ao próximo ano, sobre pensões que adiam para o próximo ano haver esse enquadramento junto do governo para pagar, obviamente terá que haver um reajuste nas pensões. Se houve um reajuste salariais perante a situação atual econômica do país, as dificuldades que de uma certa forma têm caracterizado a própria sociedade santomense, obviamente que o governo terá que arranjar mecanismos junto às seguranças sociais para dar essa sustentabilidade aos pensionistas. Meyer António, o diretor da Segurança Social diz que vai falar do assunto com o governo para 2026 haver o reajuste, mas é preciso dar mais respeito aos nossos pensionistas. Eu, antes de falar, nós em São Tomé e Príncipe, nós temos algo que nós não gostamos muito. É de que pagar impostos, fazer contribuições e tudo isso. E eu perguntaria, as pessoas que estamos reclamando, antes de nós passarmos pelo direito que tem que haver reajuste,
de acordo com a inflação e depois até mais ajuste salarial. Quantas pessoas descontaram? Quantas pessoas declararam todo o valor que recebiam para o subsídio para ser descontado? Hoje vemos isso. Se nós dissemos vamos descontar isso, aquele subsídio para a segurança social, a gente vai dizer que não quer. Chegamos à reforma e queremos ter subsídios grandes, ter reforma grande, sabendo que nós não gostamos de descontar. Outra questão, quantas DAFs têm enviado o desconto da segurança social? Tudo isso nós temos que avaliar antes de nós chegarmos a dizer que realmente devemos ter esse reajuste. Já se falou aqui de reajuste salarial, aquilo que houve, eu não diria que houve reajuste salarial. Eu acho que, porque se fosse reajuste salarial, seria de outra forma. Eu vou falar por mim, eu sou técnico superior de segunda classe, e com isso que chamam de reajuste agora, eu recebo pouco mais de $5.000. Se eu mostrar as minhas, tudo as valores que eu tenho a fazer, vão dizer que esse nem é dinheiro. E eu recordo que, ultimamente, o sindicato vai reclamar esse subsídio, pelo menos, no mínimo, $5 de subsídio. Ou seja, meu salário de um ano é subsídio. Mas eu ganho 5 mil. Eu estaria descontando quanto para ter reforma, pelo menos de $2.000 quando eu reformar. Nós temos que começar, desde agora, a fazer, para pensar nisso, na reforma. Pensar que devemos descontar se realmente as DAF, o setor financeiro, mandar esse desconto para a segurança social. Temos que dizer a segurança social transparência também, porque muitas vezes a segurança social diz que não mostra toda a folha de se realmente o setor está mandando a desconto, e depois chega o momento da chega a reforma e depois não tem nada, inclusive no Estado, e depois ninguém responsabiliza. Falamos do desvio que houve. Eu não vi a sociedade aflita com esse desvio. Parece que não aconteceu nada. Mas nós aqui, como painelistas, como comentário, estamos mais preocupados com o desvio que houve aqui na segurança social do que com a segurança social. Então, todo esse aspecto, eu acho que nós temos que analisar. Eu não sou economista, não sei da questão de tudo isso, mas nos falta não só comentários das eleições, mas nos falta debates sérios sobre questão da economia nacional, sobre os salários, sobre as reformas. Tudo isso merecemos um debate forte para que nós próprios possamos entender isso. E isso não existe. Será que quando o Segurança Social fala, dá todas as explicações necessárias? Dá, para nós entendermos. Será que há fundo suficiente para a sustentabilidade, para aumentar ou para rever essas pensões? Então, todo esse aspecto deve ser posto na mesa antes de nós termos elementos sérios para nós comentarmos. Porque quando diz vamos ver com o governo, vamos ver com base em quê? Vamos subir só, e depois quem vai sustentar isso? Quantas pessoas estão a descontar nesse momento? Nós temos quantos ativos? Quantos estão a descontar? Se nós aumentarmos a reforma, qual é a probabilidade de nós mantermos essa reforma sustentada? Então, todo esse aspecto deve estar na mesa, nós temos comentários mais concretos. Eu não consigo comentar sem essa base concreta de números. Eu gosto de números, de ver os números, para saber como é que nós podemos depois comentar com esses números. Ok. Meyer António, está a apresentar alguma dificuldade em relação à internet, à conexão? Conseguimos ouvi-lo, mas com alguma dificuldade. Vamos passar então ao Liberato Muniz. Concorda com o Meyer António? Há um problema no sistema antes mesmo de rever o valor que os pensionistas devam ou não receber. Tem que se olhar primeiro para o sistema? Eu talvez muita gente vai ficar surpreendido, mas lá no interior acho que as pessoas sabem que é verdade. Nós muitas vezes culpamos sempre o Estado. E eu disse há pouco tempo que é preciso estudar a mulher e o homem são-tomense. Nós temos homens e mulheres são-tomense que, de uma forma genérica, não têm uma família, têm várias famílias. São pessoas que, mesmo não tendo condições bastantes para viver, elas preferem ter 2, 3 ou 4 casas, ou 4 famílias, para melhor dizer. E o que é que acontece? O que eles recebem hoje é simplesmente, praticamente, para negociar e viver o dia a dia.
E nós ainda temos outro grande problema, é que a estrutura salarial em São Tomé e Príncipe, mas a estrutura da família, degrada praticamente toda a gente. Isso porque a estrutura salarial é feita com base em quê? Em subsídios, cada um quer saber quanto é que vai receber hoje. E muitas vezes aquilo que ele desconta hoje é simplesmente sobre o salário base. E se ele ganha hoje 20 mil dólares, e há pessoas que ganham isso, 20 mil dólares, mas em termos de desconto, tem o desconto por 3 mil ou 2 mil. E o que é que vai acontecer? Quando tiver na reforma, aos 70 anos, por exemplo, ele vai ter que recomeçar a vida todos os dias. Vai ter que lutar. Por quê? Porque ele não descontou bastante, porque ele não estruturou bastante para poder viver na velhice. E hoje, nós em São Tomé e Príncipe, temos praticamente toda a gente com 60 anos, 65, 70 anos, sem saber como viver, mas que viveram bem no passado. Viveram bem no passado, viveram regabof, ganharam muito dinheiro, tiveram muitos subsídios, muitos projetos, mas não descontaram. Então a culpa não pode ser segurança social. Agora, quando se fala em relação a muito boa gente também, bom, aí é mais uma questão da estruturação salarial, que são os próprios santomenses que muitas vezes não querem descontar porque eles querem mais dinheiro agora no bolso. Porque se eles não puserem o dinheiro em casa 1, 12 e 3, não têm paz no dia a dia. E o que é que vai acontecer? Em São Tomé e Príncipe, as pessoas têm tido paz na juventude e têm tido uma miséria na reforma, porque não estruturaram para tal. Então, é preciso que, com a responsabilidade do governo, que cada santomense também ganhe consciência daquilo que ele pretende para o seu futuro. Porque quem não semeia não pode colher. Eu conheço pessoas em São Tomé e Príncipe que ganharam muito dinheiro durante a sua vida, gastaram esse dinheiro todo e hoje tem uma reforma de 1000 e tal dobras. E eu pergunto, com a idade que têm, com 1000 e tal dobras, como é que vão conseguir viver normalmente? Como é que, ainda por cima, como nós em São Tomé e Príncipe nem temos hospitais em condições, como é que ele vai conseguir, estando doente, sair do país? Novamente, ele vai ter que estar num partido político ou procurar quem está à frente do poder para lhe dar um jeito novamente. Então, no meu entender, nós temos uma estrutura, uma sociedade civil, ou seja, uma sociedade totalmente destruturada por culpa dos governantes e por culpa da sociedade civil. E é preciso que cada um ganhe consciência que isto é verdade. Muitas vezes, o próprio Estado, a querer fazer descontos X, são os próprios funcionários que não aceitam porque querem o seu dinheiro agora. E é preciso estruturar, meus senhores. Se nós, qual é o papel da própria segurança social nessa estruturação do sistema? A segurança social tem que basear em casos que já existem bons pelo mundo fora e junto ao governo encontrar uma estrutura salarial. Primeiramente, em São Tomé e Príncipe não pode continuar a haver salários de subsídios que não se desconta. Eu juro que todo subsídio tem que ter desconto de segurança social. Porque isso vai quê? Porque isso defende a mulher e o homem santomense na sua vida futura. Eles não entendem isso hoje, mas vão entender no futuro que isso é imprescindível. Eu costumo dizer sempre que, veja só, meu amigo Brami, eu consegui amealhar 1.500 euros para comprar sofá. Se eu tiver 3 casas, eu tenho que comprar sofá de 500 euros cada um para 3 casas. E o sofá que eu vou comprar, muitas vezes, nem é um sofá, é um banco. Mas se eu tivesse só uma casa, eu com 1.500 euros teria comprado um sofá para o meu futuro, para ter uma casa em condições, para conseguir chegar a casa e ter uma família acolhedora, que me vai ajudar a estruturar. Mas em São Tomé e Príncipe, o pensamento do homem santomense é redistribuir, e o pior ainda é que as mulheres santomenses, salvo raras exceções, só estão bem com os homens que precisamente têm já 2 ou 3 mulheres. Eu não sei se é para exibir ou não. E este problema afeta cada uma das pessoas em São Tomé e Príncipe. Mas essa é a realidade. Esta é a grande verdade. E nós não podemos estar sempre a culpar os governos quando nós temos grandes responsabilidades. Há jovens em São Tomé e Príncipe que não vão para casa às 18 horas porque não têm condições bastantes em casa e preferem ficar na rua a tomar uma cerveja. Porque se tivesse televisão em casa, se tivesse programas, se tivesse família, ia para casa, ia estruturar, estava mais estruturado. Então, nós estamos verdadeiramente destruturados. Então, a segurança social tem um papel. Com isso tudo que está a dizer,
não é legítima esta reivindicação desses pensionistas que agora falaram? Não, a gente que está a reivindicar, que com certeza deve ter razão, mas a gente que está a reivindicar que gastou tudo que tinha que gastar e não permitiu que fizesse os descontos devidos. E este é o grande problema. Agora, aqueles que não tiveram um salário condigno e tiveram os seus descontos, e esses descontos são maus, eu julgo que o Estado tem que ajudar a defender a velhice dessas pessoas. Porque deram tudo na sua vida e, infelizmente, o Estado, porque não teve condições bastantes para o dar, não lhe conseguiu dar um desconto bastante para que ele tivesse uma reforma à altura. Mas aqueles que gastaram aquilo que tinham, que não permitiram que se fizesse, como há muita gente em São Tomé e Príncipe, eu julgo que, primeiramente, eles têm que reconhecer os seus erros e depois tentar encontrar junto ao Estado, junto à Segurança Social, a melhor forma de se o fazer. Nós vemos uma coisa, por exemplo, hoje para mim. Quanta gente nós vemos no Bobo Fora vender? Na agricultura, nas pescas e mais. Vendem muito. Eu pergunto, essas pessoas, com o rendimento que têm desconto de segurança social? A Segurança Social tem feito o seu trabalho junto a essas pessoas para que eles possam se inscrever, fazer os seus descontos para salvaguardar o seu futuro? Ou continuam a guardar o dinheiro e a gastar ao desbarato? Este é o problema. Então, é um problema que eu julgo que nós temos que estruturar a sociedade e temos que ter equipas preparadas para ajudar os santomenses a se organizar também. Porque se nós não... O mercado informal concorre para agravamento de estudo também, não é? O mercado informal em São Tomé e Príncipe é um mercado que tem sido, salve-se quem puder, o dia a dia. Eu costumo dizer assim, se eu tenho dinheiro para comprar 5 graus de cervejas para vender, na perspectiva que na próxima venda eu possa comprar 7, o que é que acontece para mim? Se o Jesse Veiga vai me visitar, eu estou a vender cerveja, está calor, ele compra a sua cerveja e eu vou tirar uma cerveja do meu grupo e vou beber, sem esquecer que estou a beber o meu lucro. Ou seja, se eu faço isso com 5 ou 6 pessoas, quando eu tentar comprar cerveja novamente, eu já não tenho lucro porque eu já bebi todo o lucro. E é preciso haver pessoas que ajudem a corrigir isso. Mesmo quando eu digo cerveja, eu digo de arroz. Você tem uma loja que vende arroz, massa de tomate e por aí fora. Você, quando vai para casa às 17 horas, como não tem nada para comer, leva mais 1 quilo de arroz. Sem esquecer que você não pagou esse 1 quilo de arroz e que esse negócio vai à bancarrota. Assim você não consegue se estruturar. Então, é preciso N ingredientes para que nós possamos nos estruturar em São Tomé e Príncipe e querer dar força à Segurança Social. Porque a Segurança Social só vai conseguir defender pessoas se ele tiver descontos bastantes, se as pessoas descontarem, se as pessoas ajudarem a estruturar. Agora, se a Segurança Social falhar com aquilo que nós guardamos, tem que ser penalizado. E nesse aspecto o governo tem que ser totalmente rigoroso e tem que apresentar provas de que efetivamente a Segurança Social está a funcionar bem. Como disse bem o Jesse Veiga, representado por Meyer, o desaparecimento de 4 milhões aconteceu. Mas o problema são as ações para resolução e para penalizar quem o fez, que praticamente não se vê. Começou agora o julgamento, mas em termos de responsabilidade institucional, praticamente nós não vimos nada. E muitas vezes é isso que permite que o outro possa fazer o mesmo. E é isso que não pode continuar em São Tomé e Príncipe. Ok, obrigado a todos. Se não houver mais nenhum comentário sobre esta temática, Jesse Veiga, quer dizer alguma coisa? Ok, vamos então a um brevíssimo... Eu queria só 1 minuto, só. Posso? Pronto, Meyer Antônio, tens 1 minuto. Sim, não, era para pegar só um pouco aquilo que ele disse sobre os subsídios. Nós vemos, por exemplo, muitos sindicatos discutindo subsídio, não discutindo salário de base. Uhum. Por exemplo, a pessoa pensa só no valor líquido e não no salário base. O salário base é onde vão fazer descontos depois para a reforma. E nós não pensamos muito nisso. Eu tenho um salário de base de 3 mil, mas se tem subsídio de 15 mil, aí eu estou contente que eu tenho 18 mil no final. E depois, quando chega a reforma, vai dizer, não, a reforma está fraca. Nós não discutimos a reforma hoje. E depois, quando chegamos na reforma, estamos a dizer que está baixa. Não, nós que não estamos a lutar. E esse é o momento para cada um começar a lutar para a reforma.
E é isso que também queria falar, os sindicatos muitas vezes não fazem esse trabalho. Era isso que queria pontualizar. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.